Olá, ouvintes! Estamos gravando diretamente de Florianópolis, do SEBESP, o principal congresso da educação superior no Brasil. Os próximos episódios serão bate-papos especiais realizados ao vivo aqui do evento. Nesse episódio, vamos falar sobre o processo de internacionalização nas instituições de ensino superior. Qual a importância, as perspectivas para o futuro e dicas práticas para a realização desse processo. Eu sou o Celso Nisquier, vou conduzir essa conversa e tenho aqui comigo convidados muito especiais, começando pela Luciane Stalivieri, que é especialista em internacionalização na educação superior, também consultora da ABMS. Felipe Flash, meu querido amigo, Country Manager na Dream Shaper, uma super startup que está dando o que falar aqui no mercado do Brasil e da Europa. E a professora Gorete Marreiros, que é diretora do Grupo de Investigação em Engenharia e Computação Inteligente para a Inovação e o Desenvolvimento. Portanto, um grupo aqui internacional para debater esse assunto tão importante que é exatamente a internacionalização da educação superior. Eu queria começar perguntando à Luciane, que trabalha com isso há muitos anos, depois da pandemia, como é que você vê, Luciane, o futuro da internacionalização? Excelente pergunta, Celso, para começarmos a debater nessa tarde. Um alô a todos e agradecimento por poder participar desta mesa, deste bate-papo tão interessante. É claro que falarmos de futuro da internacionalização é sempre um risco, né? Mas podemos desenhar alguns cenários. E esses cenários eu acho que estão muito pautados exatamente no pós-pandemia, nos efeitos devastadores que foram na educação superior. E, especialmente na internacionalização, um dos primeiros impactos sentidos foi a interrupção praticamente que total da mobilidade acadêmica. Portanto, os intercâmbios internacionais, que ainda são o terreno mais fértil da internacionalização da educação superior, foram praticamente suspensos. Em contrapartida, num período muito curto, as universidades, as instituições de ensino superior perceberam que não podiam deixar este movimento parado. E houve uma migração muito forte dos ambientes presenciais para os ambientes virtuais. Ou seja, tudo aquilo que a internacionalização fazia presencialmente, os congressos, as conferências, a mobilidade acadêmica de professores, de alunos e de pesquisadores, ela migrou para os ambientes virtuais. E com isso, sim, nós podemos, então, desenhar cenários futuros. O que eu percebo é exatamente que aquele modelo de internacionalização mais elitista, que contemplava um número muito pequeno de alunos que dominavam línguas, que tinham poder aquisitivo, passa a ser muito mais inclusiva no momento em que você abre possibilidades de um intercâmbio virtual para um número muito maior de alunos. Da mesma maneira, o movimento norte global, ou seja, a grande maioria dos estudantes apostando sempre em universidades do hemisfério norte, preferencialmente de língua inglesa, começam a considerar outras partes do planeta. Portanto, o sul global, eu acredito que seja uma das grandes tendências. Mobilidade virtual, e isso tudo já encaminhando para um modelo de internacionalização híbrida. Vamos voltar, sim, com a mobilidade presencial, mas a mobilidade virtual fortemente, menos elitista, mais inclusiva e com essa responsabilidade social muito evidente. Muito bom. Eu queria aproveitar a presença aqui do Felipe, que trabalha na empresa Dream Shaper, que é muito especializada, é uma startup especializada também no conceito de aprendizagem baseada em projetos, porque nós temos falado aqui na BMS sobre os chamados quadrantes híbridos. Nós entendemos, não é uma proposta de abordagem, nós entendemos que as atividades ligadas à aprendizagem, elas podem acontecer de forma presencial ou não presencial, e síncrona ou assíncrona. Nesse sentido, são 4 possibilidades de abordagem. E eu queria perguntar ao Felipe exatamente se esse modelo, se essa abordagem de quadrantes híbridos, que a gente tem, inclusive, tido a parceria da Dream Shaper e um grupo de trabalho dentro da BMS, esse não é um modelo para se criar projetos de cooperação internacional, à medida em que você pode, num mesmo projeto, ter momentos presenciais, mas momentos não presenciais, combinados, inclusive em diferentes países. Então, não temos aqui uma oportunidade de explorar mais a internacionalização, muito além da mobilidade estudantil? Ô, Celso, com certeza, com certeza. Primeiro, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, meu amigo Celso Nisquier, e também com duas feras aí na internacionalização, professora Luciane e professora Goretti. Então, humildemente, vou dar aqui
minhas participações e minhas contribuições. E sem dúvida, eu acho que a pandemia, é impossível falar um lado positivo da pandemia, mas eu acho que ela trouxe muitas reflexões e muitos avanços, né, em alguns pensamentos para a gente pensar um pouco fora da caixa. E o modelo dos quadrantes híbridos eu acho que vai muito nessa linha, a gente pensar um pouco fora dos currículos tradicionais que a gente tem desenvolvido e um pouco fora também do escopo que a gente pensou até hoje de internacionalização. Então, por que não a gente desenvolver projetos mão na massa entre vários países, com cooperação entre várias instituições, colocando alunos de diferentes países, de diferentes culturas, para resolver problemas globais em comum, né? A gente tem aqui no Brasil, agora está um assunto super quente da curricularização da extensão, né, que exige agora 10% no mínimo de carga horária em projetos extensionistas que envolvam a comunidade, que envolvam problemas reais da sociedade. Por que não a gente trabalhar também em problemas globais, com intercâmbio entre instituições, trazendo benefícios reais globais e, ao mesmo tempo, desenvolvendo nossos alunos competências globais? Então, eu acredito que os quadrantes híbridos podem ajudar muito nisso, a gente romper as barreiras das fronteiras, a gente romper a barreira do ensino tradicional, do ensino expositivo, e a gente começar a fazer um mix, né? Tanto ter, de fato, aulas expositivas em vários idiomas e podendo um aluno da Alemanha aprender aqui com uma instituição que é especialista em matemática aqui no Brasil, um aluno aqui no Brasil aprender com uma instituição que é especialista em Portugal. Então, a gente ter esse intercâmbio, tanto de conteúdo, mas eu diria que a gente poderia ir um passo além, e mais para o mão na massa. Por que não resolver problemas globais em conjunto? Problemas que estão aí. A gente teve o Covid, né? Imagina que rico que seria se as universidades, se as instituições de ensino superior pudessem trabalhar juntas em soluções para prevenção, em soluções para vacina, em soluções que pudessem de fato trazer um resultado real, e o aprendizado vem nessa carona, né? Então, Felipe, ótimo esse ponto que você está colocando, porque a gente tem aqui no debate a professora Goretti, que participa de um projeto internacional e que fez hoje aqui durante o SEBESP uma apresentação belíssima, mostrando como funciona esse projeto, que envolve universidades de vários países. Eu queria que a professora Goretti falasse um pouquinho sobre essa experiência, né, de envolver num consórcio de instituições de vários países um projeto dessa magnitude e como a Covid atrapalhou, não atrapalhou, acelerou. Qual foi a sua experiência? Fala um pouco sobre o projeto e depois sobre a sua experiência de manter esse projeto durante os tempos difíceis da Covid. Muito bem, obrigada, Celso. Em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite para estar aqui com a professora Luciana, com o Filipe, também consigo, Celso. É realmente muito bom. O projeto La Passion foi um projeto que começou no pré-pandemia e terminou no pós-pandemia. Foi um projeto que envolveu países da Europa e da América do Sul, portanto, dentro da própria Europa tínhamos Portugal, Espanha e Finlândia, o que em termos culturais já implica alguma diferença. A Europa do Norte e a Europa do Sul somos um bocadinho diferentes em termos culturais e de comportamento. O La Passion incluía nas suas, portanto, tal como o Filipe estava a dizer, o objetivo das equipas do La Passion era endereçarem durante 10 semanas problemas do mundo real, não é? Portanto, não problemas académicos, sair do contexto académico e resolver problemas das comunidades em que as universidades estão inseridas. E isso foi muito desafiante para os alunos, porque cada uma das equipas que integrava esse projeto de 10 semanas tinha de pensar numa solução, desenhar uma solução, pensar fora da caixa. E esse pensar fora da caixa, como é que se conseguia? Conseguia-se porque em cada uma das equipas nós tínhamos pelo menos alunos de 2 países diferentes, de pelo menos 3 instituições diferentes, portanto tínhamos culturas diferentes, tínhamos línguas diferentes, tínhamos comportamentos diferentes, e a forma como os alunos geriam em termos de soft skills, em termos de capacidade de melhorarem a sua comunicação, de conseguirem entrevistar stakeholders fora da academia, as empresas. Portanto, tudo isso era muito vantajoso para os alunos. Nós realizamos vários desafios de 10 semanas no Brasil, foi um dos países que acolheu os desafios La Passion.
E tudo corria lindamente até março de 2020. Eu estive em Goiânia, no Instituto Federal de Goiânia, em novembro de 2019, a preparar o desafio de Goiânia, que iria iniciar em março. Iniciou, de facto, durante 3 semanas e, de repente, tínhamos que arranjar uma solução. E a solução arranjou-se. Portanto, o desafio passou completamente para online. Depois disso fizemos mais um outro desafio também ainda que apanhou as duas partes, e o último dos desafios do La Passion foi completamente online. Correram igualmente bem. A parte humana ficou um bocadinho aquém, não é? Portanto, os abraços, os cheiros, que nós tantos falamos aqui neste congresso, ainda, a tecnologia ainda não nos dá isso. Mas fora esse aspecto, correram muito bem. Portanto, a reação dos alunos é muito boa. Eu acho que eles ganham muito com o La Passion. E é de tal forma interessante e envolvente que existem várias instituições no Brasil já a continuarem o projeto La Passion, não é? Portanto, E essa continuação vai ser híbrida, combinando presencial e online, ou volta totalmente para o presencial? eu creio que a ideia é voltar para o presencial. Portanto, eu acho que há coisas no ambiente académico que vão voltar para o presencial. Há outras que nunca vão deixar de ser online. Eu estava há bocadinho a falar com a professora Luciane. Quer dizer, as bancas de examinação é muito mais fácil online. Podemos convidar peritos na matéria. Portanto, tudo funciona lindamente. Outras questões eu acho que vão continuar híbridas, como as conferências, não é? Portanto, tem vantagem no híbrido. As bancas, eu tenho uma experiência pessoal que em 2010, na minha defesa de tese de doutorado, a minha banca foi 3 professores presenciais e 2 acompanhando à distância, inclusive um de Portugal. Então, isso já existia antes da pandemia, eu acho que agora, sem dúvida nenhuma, vai continuar. Funciona bem e permite, inclusive, que a gente tenha uma variedade maior de professores examinadores, né, que a gente possa ter acesso, inclusive, a pessoas que a viagem seria mais difícil. Então, eu acho que isso traz até uma otimização do processo de produção acadêmica, de produção científica, né? Mas o contato, como o professor Goretti falou muito bem, o contato, o cheiro, o abraço, isso nada substitui, né? O que pode, na verdade, atrapalhar muito, né, e tem, em alguns casos, atrapalhado a internacionalização, é a questão regulatória. Eu queria perguntar à Luciane, que é craque nesse assunto, como é que a regulação hoje atrapalha o desenvolvimento da internacionalização? Quais mudanças poderiam ajudar para que o processo fluísse melhor? Excelente, Celso, tocas num gargalo da internacionalização. Nós temos alguns países que já desenharam as suas diretrizes de internacionalização. Por exemplo, Finlândia, Reino Unido, Colômbia, Espanha, Alemanha. São documentos muito simples, mas que pelo menos indicam, demonstram as diretrizes que a internacionalização pode seguir. E isso é um elemento que pode balizar um pouco as instituições de ensino superior, dando alguns direcionamentos, mostrando alguns caminhos, estabelecendo algumas prioridades. Este documento ele não pode cercear o movimento da internacionalização das instituições, mas ele pode organizar, pode, como eu falei, mostrar caminhos, principalmente para as instituições que estão iniciando essa trajetória. Nós aqui no Brasil, nós não temos nenhum documento de Estado que diga internacionalização das instituições de ensino superior brasileiras podem observar essas recomendações, ou seja, as macrodiretrizes. Recentemente, nós iniciamos um movimento junto ao Ministério da Educação, com a Secretaria de Educação Básica, para começarmos a desenhar as diretrizes da internacionalização na educação básica, o que eu acredito que seja um passo gigantesco para o Brasil, tendo em vista que consultei vários colegas, diretores de departamento de internacionalização de países, principalmente da América Latina, e praticamente ninguém está tratando deste tema. Então, é muito importante entendermos a necessidade, sim, de documentos regulatórios, porque esses documentos podem organizar todo o processo de internacionalização. No momento que internamente a instituição possui um documento, um plano de desenvolvimento institucional, um plano de internacionalização institucional, a própria academia, os seus professores, pesquisadores, os seus estudantes, já têm em mãos
algumas informações importantes e robustas para saber exatamente como fazem a sua própria internacionalização de carreira, a internacionalização do seu programa. Os estudantes têm direcionamentos para quais países com os quais essa instituição estabelece cooperação. Então, fazendo análise macro, eu entendo como fundamental que exista, sim, um documento com diretrizes claras para que o país saiba quais são as suas prioridades, tanto em termos de política externa, como soft power, como visibilidade do país, com quais países as instituições são mais estimuladas a estabelecerem cooperação. No plano interno das instituições, da mesma maneira, quer dizer, todos nós podemos compreender que os marcos regulatórios, eles servem sim para sistematizar e não para inibir o movimento de internacionalização das universidades. E esses documentos servem exatamente como luz, como indicador, como diretrizes, para que, posterior, cada instituição possa desenhar o seu plano institucional de internacionalização, a partir dele estabeleça suas estratégias de inserção internacional, com que instituições vai cooperar, com que países vai priorizar, com que língua preferencialmente pretende trabalhar, e a partir das estratégias determinando as suas ações e, obviamente, os seus indicadores de monitoramento para verificar como está, acima de tudo, Celso, a qualidade da internacionalização, entendendo que internacionalização não é um projeto individual de professor A do pesquisador B, tem que ser um projeto institucional. E mais do que um departamento de internacionalização, tem que ser um comportamento da instituição. A instituição, seja ela do tamanho que for, da vocação que estiver, da localização geográfica, não importa. O importante é que ela vislumbre na internacionalização inúmeras oportunidades de colocação dos seus acadêmicos, seus egressos no mercado de trabalho, de interlocução com a ciência, de interlocução com a academia mundial. Quer dizer, você não pode pensar na universalidade do conhecimento isolado. Ele tem que ser absolutamente compartilhado. E esses documentos podem ser os indicadores dos caminhos. Eu acho essa sua colocação, Luciane, muito importante, porque nós estamos sendo ouvidos por muitos gestores, educadores, professores, e eles querem saber assim, como a minha instituição dá o primeiro passo na criação desse plano. Você falou em mudança de comportamento, mas essa mudança de comportamento, pela tua experiência, começa na cabeça do mantenedor ou começa dentro do colegiado, através de um grupo de professores, através de uma iniciativa piloto? Como é que se pode acelerar essa mudança de comportamento para a adoção de métodos e processos mais formalizados de Perfeito, Celso. internacionalização? Você traz a palavra fundamental, processo. E eu acho que este movimento ele é top-down e bottom-up. Ele tem que acontecer dos gestores que entendem exatamente a importância de uma boa governança para a internacionalização. Se nós considerarmos o modelo de World Class University, Universidade de Classe Mundial, o professor Jamil Salmi da Colômbia desenha isso muito bem, ela está pautada em talentos, portanto, pessoas competentes, pessoas capacitadas, pessoas aptas a desenvolverem as suas atividades, recursos, e aqui leia-se, recursos de infraestrutura, recursos humanos, recursos financeiros para tocar o processo de internacionalização e, obviamente, uma boa governança. Este tripé, talentos, governança e recursos, eu acho que eles vão desembocar exatamente neste modelo de internacionalização. A instituição, os dirigentes têm que ter o entendimento de que internacionalização não é mais uma opção, não é querer fazer. Você tem que dar resposta ao que a sociedade está pedindo. Os estudantes pedem por intercâmbios, pedem por experiências internacionais. O mercado de trabalho está demandando cada vez mais cidadãos com competências globais para trabalhar em mercados multiculturais. Isso significa domínio de línguas, significa experiência com outras culturas, significam o que a professora Goretti abordou hoje pela manhã, soft skills, e eu iria até um pouquinho adiante com fusion skills, que trabalha com criatividade, conhecimento e tecnologia. Portanto, que profissional as instituições têm que atender para colocar no mercado. E esses profissionais são desenvolvidos exatamente com essa formação internacional, especialmente o domínio de línguas, o trânsito entre as culturas. Porém, como sabemos, nenhuma imposição chega na academia. O grande nó, o grande gargalo da internacionalização, por incrível que pareça, ainda permanece nos professores. Se o professor fecha a porta da sua sala de aula e diz, neste território que é meu, eu não vou internacionalizar, todo o processo institucional pode estar comprometido. Portanto, a sensibilização, Celso, do corpo docente, os pesquisadores já entendem que você não faz pesquisa sem parceria internacional. Mas este professor, que deve estar contemplando internacionalização de currículo e internacionalização em casa,
E aqui nós estamos agora trabalhando o conceito de internacionalização híbrida, de campus digital, portanto, a digitalização do campus para entrar neste cenário da internacionalização híbrida fortalece muito. Portanto, uma boa governança, talentos e recursos, top-down e bottom-up, seria um modelo ideal. Excelente essa explicação. Ainda bem que estamos gravando, né? Isso vai ficar disponível para todas as instituições interessadas darem os primeiros passos. Naturalmente, também nós temos que pensar ferramentas, né? Eu queria que o Felipe me dissesse um pouco como a Dream Shaper pode apoiar esse esforço das instituições que estão buscando a internacionalização através da plataforma. Perfeito, obrigado pela pergunta, Celso. Antes, só complementando um pouquinho o tópico anterior que a professora Luciane comentou, eu acho que a decisão institucional é muito importante, a decisão de internacionalizar. E existem, eu acho que, muitos caminhos para isso. Durante muito tempo, a gente pensou em internacionalização como mobilidade, pensar no intercâmbio, receber e enviar alunos, receber e enviar professores, até num nível um pouco mais avançado. Mas eu acho que, se a gente for considerar os pilares acadêmicos, né, de ensino, pesquisa e extensão, dá para fazer internacionalização em qualquer uma das frentes, né? Eu posso ter salas de aulas internacionais abertas para qualquer estudante, eu posso fazer pesquisa em conjunto, eu posso fazer atividades extensionistas em conjunto, resolvendo problemas reais. E tem um caso da Nova de Lisboa, que é um cliente Dream Shaper, não relacionado ao nosso caso, mas que eu acho que é interessante citar. Eles conseguiram se reposicionar e posicionar a marca como uma marca internacional. Então, o processo de internacionalização deles foi focar o público internacional como seu principal público. Hoje, a maioria dos estudantes que eles recebem são estudantes de fora de Portugal. A minoria da instituição, da Business School, são estudantes portugueses. E isso foi porque eles criaram, primeiro, tem um atrativo, é um campus lindíssimo em Cascais, que depois a gente pode falar um pouco, a gente vai visitar na nossa delegação, na viagem que a Vamos gente falar vai agora. Os fazer. que estão nos ouvindo já podem botar na agenda, né? Save the date. Nós vamos sair do Brasil no dia 25 de outubro, voltaremos dia 5 de novembro e passaremos esses dias visitando cerca de 7, 8 instituições de Portugal, entre elas a nova Business School, que é um case fantástico, que a gente vai conhecer. Então, todos aqueles interessados que estão nos ouvindo já podem procurar o relacionamento da BMS, já fazer a inscrição. São só 40 vagas, queremos 40 pessoas qualificadas e vamos fazer uma viagem mão na massa, Felipe. Vamos fazer uma viagem, a Luciane está nos ajudando na curadoria, a professora Goretti vai estar com a gente, se Deus quiser também, lá no Porto, onde nós vamos começar a nossa jornada, mas vai ser uma viagem mão na massa, vamos trazer muitas experiências, muitas parcerias, e essa é a ideia. Eu peguei aqui para fazer a propaganda, Felipe, você levantou, Levantei abriu, a bola. Agora já cortei. Ótimo, ótimo, e a gente vai estar presente também, a Dream Shaper, nessa delegação, porque jogar em casa, né? A Dream Shaper é uma empresa luso-brasileira, então nossa história começou em Portugal, vai ser ótimo receber todo mundo lá também e compartilhar essas experiências. E por que eu cito esse exemplo da Nova? Porque eu acho que o Brasil tem um potencial muito grande para receber, e que a gente explora muito pouco. A gente poderia ser o hub da América Latina para receber estudantes de fora. A gente tem atratividades turísticas, que é o que o pessoal da Nova fez, né? Um campus lindíssimo em Cascais. Alunos da Inglaterra adoram fazer curso lá, e a Inglaterra tem excelentes escolas, tem excelentes business school, mas só chove, né? Então, tem todo o atrativo turístico aliado a uma boa proposta pedagógica, uma proposta pedagógica já voltada à internacionalização, uma proposta pedagógica com currículo global, e isso aliado ao turismo, aliado aos benefícios, né, que Portugal tem dentro da Europa, acaba sendo muito atrativo, né, para os estudantes de fora. Por que não a gente criar hubs assim no Brasil? A gente tem lugares lindíssimos, instituições muito competentes. Eu acho que falta, às vezes, são as iniciativas, de fato, a decisão de internacionalizar, a decisão de fazer esses passos, porque a gente tem muito atrativo, principalmente no nosso posicionamento aqui na América Latina. Temos barreiras de língua, né, que somos o único país aqui que não fala espanhol, né, mas pensar uma business school já pensando em inglês, por exemplo, poderia ser um bom caminho, uma boa porta, né, para a gente receber estudantes, né, de todos os lugares da América Latina e do restante do mundo. Excelente, Felipe, excelente ideia. E eu queria pegar aqui com a professora Goretti esse gancho do estímulo para se criar hubs do próprio posicionamento como país. Como Portugal
abordou essa questão da internacionalização. É claro que estar na Europa tem vantagens, né, e obviamente também imagino desvantagens como tudo na vida, mas como Portugal se posicionou e tem se posicionado a respeito da internacionalização como um centro de captação de estudantes? Muito obrigada, Celso, pela questão. Portanto, nós temos em Portugal o programa Erasmus na Europa, o que é uma grande mais-valia, não é? Portanto, os nossos alunos viajam ao abrigo do programa do programa Erasmus e deslocam-se por toda a Europa. Agora, o que é para além do programa Erasmus? Nós temos, por exemplo, com o Instituto Federal de Santa Catarina, o programa Propici, em que já recebemos desde 2010 mais de 100 alunos, alguns de cursos técnicos, portanto chegamos a receber alunos que ainda não tinham a maioridade, portanto que tiveram de ter uma autorização especial para poder viajar, mas também alunos de graduação e de pós-graduação. É uma mais-valia tremenda, não é? Portanto, também temos alguns programas de dupla titulação, também é um aspecto muito, muito importante e que os alunos valorizam, quer em cursos mais técnicos, engenharias mais técnicas, para poderem ficar com a possibilidade de exercer, como é o caso de engenharia civil, engenharia eletrotécnica, não tanto na informática, que é a minha área de formação, portanto nós não somos não necessitamos tanto das ordens, das acreditações como as outras engenharias, mas as duplas titulações são muito acarinhadas pelos alunos de uma forma geral, portanto o fazer um semestre fora e ficar com a dupla titulação, portanto isso é um aspecto bastante importante. Para Portugal, em particular, eu acho que a internacionalização dá-nos escala. Nós somos 10 milhões de habitantes, vocês têm 8 milhões no ensino superior. Não é? Portanto, partilhamos a mesma língua e é escala para nós. É um mercado imenso que nos poderá abrir imensas portas e que eu acho que tem que ser muito, muito explorado. O Carlos Ramos, amigo em comum meu e da Luciana, agora é pró-presidente do Politécnico do Porto para a internacionalização, portanto irá dar passos grandes nesse sentido e estará comigo para vos receber em Portugal. Que maravilha. Não vemos a hora, né, de estarmos lá juntos, né, dando sequência a um conjunto de visitas que já fizemos, primeiro à Rússia, depois a Israel, a última à China, e agora vamos, pós-pandemia, vamos seguir para Portugal, que é uma terra com quem nós temos toda a afinidade cultural e muita história comum e possivelmente também muito futuro comum. Eu queria lamentar que a gente já está chegando no nosso tempo, mas eu queria, nas palavras finais de cada um de vocês, eu queria, porque todos nós somos idealistas, né, e temos nossos sonhos e pensamos sobre o futuro da educação, e esse futuro envolverá uma educação cada vez mais globalizada, a despeito dessa onda tribalista que o mundo vive, se a gente puder chamar assim. Eu creio que isso é passageiro e nós vamos retomar uma aproximação cada vez maior entre os nossos povos. Então, como idealistas da internacionalização da educação, eu queria que, nas palavras finais, como cada um veria o Brasil, ou, no caso da professora Goretti, Portugal, em 5 anos com relação à internacionalização? Qual é o futuro que nos espera nos próximos 5 anos, começando pela Luciane? Pergunta difícil essa, não? Desafiadora, provocadora, Celso, mas deliciosa, porque eu acho que isso nos instiga, né, a rapidamente fazer algumas reflexões aqui. O que eu visualizaria, o que eu gostaria de perceber? Que nessa trajetória dos próximos 5 anos, fosse que nem o presidente fez, né, 50 anos em 5, nós conseguíssemos correr para recuperar um tempo perdido. E esse tempo perdido significa, vou tentar pautar em apenas 3 elementos, poderia dissertar sobre mais, mas respeitando o nosso tempo. Eu acho que um dos fortes investimentos que nós temos que fazer é o desenvolvimento desta cidadania global, o desenvolvimento do conceito de consciência planetária, de formar os jovens cada vez mais pensando
de que todos estamos no mesmo planeta, que temos problemas de ordem local, mas que eles também se refletem de ordem global e mundial, e de uma maneira colaborativa, de coworking, co-learning, co-production, pensarmos exatamente na solução conjuntas de problemas que afetam a toda a sociedade. Portanto, esse desenvolvimento de consciência planetária, de global awareness, international awareness, que é exatamente o pensar no outro, como é que o outro se sente, nos problemas do outro. O segundo ponto, eu acho que nós teríamos que aprofundar muito, especialmente o Brasil, Felipe tocou brevemente no assunto, a questão do plurilinguismo. Nós estamos na comunidade da lusofonia e vou eternamente trabalhar pela defesa, pela promoção da língua portuguesa. Mas, como diz o linguista Wittgenstein, o meu mundo é proporcional à quantidade de línguas que eu falo. No momento que eu falo português, o meu mundo é a comunidade lusófona, 300 milhões de falantes. Se eu tenho a lusofonia e a hispanofonia, já aumenta a minha interlocução com o mundo. Pegando a anglofonia e a francofonia assim por diante. Portanto, se nós conseguirmos cada vez mais investir nas nossas instituições, na educação multilingüe, bilíngue, binacional, olhar muito as universidades de fronteira, as populações de fronteira do Brasil, eu acho que nós temos um espaço superior da América Latina absolutamente ao nosso favor. E, por último, o desenvolvimento das questões interculturais, o respeito pela cultura do outro. Entender que o outro tem hábitos, crenças e valores que nos diferem. E nem por isso a sua cultura é melhor do que a minha, elas são apenas diferentes. Entender que o outro pensa, age e se comporta de uma maneira diferente da minha, significa não somente aceitar, aceitar e respeitar. Portanto, pautado nesses 3 pontos, uma consciência planetária, um plurilinguismo e a intercultura. Excelente. Eu registrei a cidadania global aqui com muita alegria. Eu acredito muito nisso, né, na criação de uma cultura global. E a educação é parte disso, né? A educação é parte da cultura. Então, nós temos aí um papel muito grande nessa construção. Excelentes considerações da Luciane. Eu passo para o Felipe, para ele imaginar, ele que trabalha com tecnologia, então não é difícil imaginar o futuro, né? Como é que Não você toquei nesse imagina? assunto porque eu sei que ele vai tratar, nem ousaria. Exato, eu acho que a tecnologia vem para romper um pouco dessas barreiras que existem hoje, né? Mas eu vou elencar também 3 pontos, assim como a Luciana, para a gente conseguir fazer o 3-3-3. E eu acho que uma das coisas, a gente pode até botar metas aqui, né? Mas vamos imaginar daqui a 5 anos, por que a gente não ter uma escola de engenharia de referência da América Latina verdadeiramente global? Uma escola de saúde verdadeiramente global? Uma escola de business verdadeiramente global, que seja referência por receber alunos da América Latina toda, da Europa, em todos os lugares, e que seja realmente referência de ensino aqui no Brasil, né? De repente aqui estaremos num CEBESP daqui a 5 anos contando cases dessas instituições que decidiram internacionalizar e serem instituições verdadeiramente globais, aqui sediadas no Brasil e referência para o restante do mundo. Eu acho que falta um pouco iniciativa da nossa parte, aproveitando que estamos falando com mantenedores e gestores, eu acho que tem muito espaço para isso. O Brasil tem uma posição privilegiada, tem um tamanho privilegiado que pode atrair com certeza muita gente. Então, acho que esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto é, eu acho que pensar globalmente, pensar em soluções globais. Eu viria muito essa questão, a gente tem a Agenda 2030 da ONU, né, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso deveria, eu acho, ser um objetivo também para trabalhar em todas as instituições de ensino, na curricularização da extensão, em todos os pontos, né, de formação dos alunos, para eles pensarem globalmente, pensarem como que eles podem, na sua formação, na sua área de atuação, transformar o mundo melhor. E nada melhor do que isso botando a mão na massa, que daí entra no meu terceiro ponto, né, que é através de tecnologias. As tecnologias podem permitir, e é uma das nossas missões na Dream Shaper, é permitir que os alunos consigam desenvolver projetos, sejam protagonistas no desenvolvimento de projetos, impactando a sociedade, impactando o mundo que eles estão inseridos, e de forma muito autônoma e protagonista. Então, a Dream Shaper é uma ferramenta de aprendizagem baseada em projetos, mas que traz essa possibilidade de desenvolvimento de projetos assíncronos. Então, independe de onde o aluno vai estar, ele pode estar fazendo um grupo, por exemplo, um aluno do Brasil, um aluno da China, um aluno de Portugal, e eles podem estar resolvendo um problema em comum, sendo orientado metodologicamente por uma trilha de aprendizagem. Então, não precisa ter aquele problema de fuso horário, aquele problema de ter que estar os 3 ao mesmo tempo, num mesmo projeto, no mesmo lugar. Então, eu diria que esse é o caminho, é o uso de edtechs para a gente romper as barreiras físicas, a gente conseguir inovar, desenvolver projetos em conjunto
e quem sabe a gente criar aí algumas referências aqui no Brasil de escolas internacionais, de instituições de ensino superior internacionais que possam receber aí gente de todo mundo. Excelentes ideias, Felipe, e eu te agradeço desde logo também pelo apoio que a Dream Shaper tem dado à BMS e às entidades associadas da BMS. E você tem sido um parceiro importante já de longo tempo, e eu te agradeço por isso e quero te dizer que eu também acredito que a tecnologia pode acelerar esse processo de criação de uma sociedade mais global, e ferramentas como essa que você defende, né, e que propõe através da Dream Shaper certamente vão ajudar muito nessa tarefa. Muito obrigado. E para encerrar, last but not least, a professora Goretti, para falar um pouquinho de como ela vê esse cenário futuro da globalização, tanto em Portugal quanto nas nossas relações, né, Brasil e Portugal. Em primeiro lugar, eu partilho de todos os insights da professora Luciana e do Filipe, não é? Portanto, tocaram nos pontos-chave. O que é que eu posso acrescentar? Uma instituição de ensino superior tem a atividade de internacionalização, tem a atividade de ensino, tem a atividade de pesquisa, tem atividades de extensão. Portanto, o que é que eu acho? Que o trabalho a ser feito não deve ser estanque, ou seja, nós não devemos trabalhar na internacionalização, no ensino, na pesquisa. Portanto, o que é que nós devemos fazer e devemos fazer nos próximos 5 anos? Devemos desenvolver, propor projetos que combinem todos estes eixos e é desta forma que nós vamos potenciar a internacionalização. Portanto, os alunos vão se deslocar para frequentar cursos fora ou vão ter aulas de professores internacionais que estão também em mobilidade, vão estar integrados em equipas de investigação em outras universidades, vão ter contactos com stakeholders de outros países. Portanto, eu acho que é dessa forma que a internacionalização vai atingir todos estes objetivos que a professora Luciana e o Filipe referiram. Portanto, não só focar na internacionalização, mas ver o pilar da internacionalização como quase que a cola aglomeradora que vai levar todo o resto. Muito bom, excelente. Olha, com esse chamado à ação, né, com tantas ideias importantes, quase que um plano de trabalho aqui, um planejamento estratégico multiglobal para a globalização, eu quero encerrar esse ótimo bate-papo aqui, esse ótimo podcast, agradecendo muito a professora Luciane pela participação, o Felipe, a professora Goretti, esperando que nós três possamos nos reunir no final de outubro de novo em Portugal e até lá, quem sabe, já levando algumas dessas ideias concretas, né, para que a gente possa elaborar projetos e começar a construir a solução, porque aqui na BMS a gente gosta de partir da ideia para a ação. Ideias são boas, a gente tem os nossos princípios, mas a gente gosta de transformar isso em ação e certamente teremos boas notícias a dar aos nossos associados, aos nossos ouvintes, dessa iniciativa que faremos na visita a Portugal. Muito obrigado, professora Goretti, também, professora Luciane, pelo apoio, né, na organização do SEBESP, né, pela sua participação, professora Goretti. Eu é que agradeço. No nosso encontro. E eu quero agradecer muito pela oportunidade, espero vê-los em breve. Obrigada. Obrigado.